Então, pessoal, boa noite a todos. Então, vamos primeiramente fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e pedir a essa equipe espiritual que sempre está intercedendo por nós, que nós possamos a cada dia mais entender o verdadeiro compromisso da nossa reencarnação, que é evoluir, que é aprender a cada dia mais. Então, vamos dar início, vamos ler essa passagem do Evangelho, enquanto eles organizam lá. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeitos, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao proporcionar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não traz alegorias nem figuras que pudessem dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá a força, pois vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vemos homens de capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências comuns. Jovens que mal saíram da adolescência aprendem com admirável clareza as nuances mais delicadas. Isso ocorre porque a parte material da ciência não requer nada além de olhos para ser observada, enquanto a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade ou do grau de instrução, pois ela é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Para alguns, os laços da matéria estão ainda muito tenazes para permitir ao espírito desprender-se das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes impede a visão do infinito, e é por isso que não conseguem romper facilmente com os seus gostos nem com os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor além do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica nada, ou pouco, as suas tendências instintivas. Em suma, eles veem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer as suas tendências. Apegam-se aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parecem banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem indagarem se são dignos de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos. Alguns ficam no caminho ou se afastam de seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se transformar a si próprios. Ou então reservam suas simpatias por aqueles que comungam de suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo em outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de aperfeiçoamento moral. O espírito que já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros,
Em suma, ele foi tocado no coração, e sua fé é por isso inabalável. Um é como um músico, que se comove com alguns acordes, enquanto o outro apenas ouve os sons. Reconhecem-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro compreende a existência de algumas coisas melhores, esforça-se para libertar e sempre o consegue enquanto uma força de vontade. E que assim seja. Que assim seja. Olá! Vou contar uma coisa para vocês. Isso aí foi tudo planejado para a gente ver a capacidade de vocês resolver problemas. Foi um plano. A gente pode deixar o movimento espírita por conta de vocês tranquilos. Vocês estão capacitadíssimos, né? Ficaram todos calmos, todos tranquilos. Olha, pessoal, não costuma acontecer muito. Tivemos uma queda de energia que, aliás, depois, até quando a gente estava voltando, deu de novo uma segunda e nós ficamos fora do ar, mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo vai servindo de teste para nós. Parabéns a todos pelo discernimento aí, pela tranquilidade. Carlos Neto, Léo, todo mundo aí que ajudou aí, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aí. É um trabalho aqui realizado pelo CRE Pontal, a área da infância e da juventude. O Luciano Barbosa já está aí, eu estou vendo ele aí, né? O nome dele aí, do boa noite dele. Em nome do Luciano Barbosa aí, do CRE Pontal, nós desejamos, recebemos a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. A Daiane e a Nívia também, que fazem parte aí da área da infância e da juventude. Esse é um trabalho aqui realizado pela área da infância e da juventude, um prazer muito grande, um marco, uma felicidade imensa no nosso coração de ver esses jovens aqui representando cada um uma cidade, né? A importância para o nosso futuro, nesse momento de transição planetária, e do Consolador na mão desses jovens. Ficamos muito felizes, tá? Então, todos sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo apoio do pessoal que está aí até agora, já entrou, né? Já conseguiu entrar. Esperar também, tivemos um pequeno problema aí mesmo, técnico aí, mas que faz parte e a gente vai se adequando, faz parte da gente ter tranquilidade e serenidade nesses momentos aí, esses pequenos embaraços técnicos aí, né? Então, legal demais. Então, agora eu vou passar a bola para vocês, tá? E vocês vão falando aí. Eu, o Carlos Neto primeiro, né? Tudo certo? Isso aí, Luciano. Obrigado. Vamos lá, então. Então, pessoal, então, a partir do entendimento, né, do ensinamento que nós podemos absorver dessa linda passagem dos bons espíritas, é que ela remete ao item anterior, que é o homem de bem. E a gente consegue observar que o espiritismo bem vivido, a doutrina bem aprendida, é aquela que nos remonta aos princípios do homem de bem. Porque quando você absorve o conteúdo, absorve a doutrina, vivencia a doutrina, automaticamente você é levado a se tornar um homem de bem. Então, com isso, a gente consegue ver a semelhança entre o homem de bem e o bom espírita. Então, quando você é um bom espírita, você é um homem de bem. Então, quando você é um homem de bem, você é um bom espírita. A prática da doutrina, meus irmãos, é aquela que nos faz refletir, nos leva a buscarmos a nossa reforma interior. Porque o espiritismo é a doutrina que nos ensina, é a doutrina que busca sempre trazer o esclarecimento. E através do espiritismo conseguimos estruturar a nossa fé em bases fortes, na rocha firme. Porque a nossa fé, o espiritismo nos ensina que através dos pilares que são a filosofia, a religião e a ciência, trazemos o quê? A razão. E tudo aquilo que
é trabalhado com a razão, é trabalhado com o entendimento, nós conseguimos o quê? Nos mantermos firmes. Pois o Espiritismo é a religião, é a doutrina que traz o esclarecimento para aquilo que antes era desconhecido. Era tido como um misticismo a respeito daquilo. E o Espiritismo veio trazer clareza. E isso é algo que nós temos que buscar dentro da doutrina, vivenciar. Então, através da razão, nós conseguimos o quê? Trazermos uma fé inabalável. E através da fé inabalável, nós conseguimos o quê? Trazermos ciência e nos mantermos firmes sobre as nossas provações, sobre as nossas vivências, né? Então, a gente observa que o bom espírita é somente aquele que traz uma boa vivência dentro da casa espírita? Não, porque, como eu disse, o bom espírita e o homem de bem estão atrelados, pois quando você é um bom espírita, você é um homem de bem. Então, quando o espírita realmente consegue absorver toda a mensagem do Evangelho, consegue absorver o verdadeiro sentido do Espiritismo, ele, além da vivência dentro da casa espírita, ele consegue praticar isso fora do centro. Porque o centro é simplesmente a extensão da sua vivência lá fora. Ou o centro é simplesmente a extensão da nossa vivência na sociedade. Porque não adianta nada, eu dentro do centro consigo praticar a caridade, consigo praticar os ensinamentos do Cristo, mas lá fora eu não consigo. Então, isso que traz para a gente o verdadeiro sentido da doutrina. Buscarmos sempre termos ciência dos nossos atos. Porque um é consequência do outro. Então, a doutrina espírita é aquela que nos traz a respeito da sua nitidez. O espiritismo é uma doutrina que é nítida, ela é sempre objetiva nos seus ensinamentos. Ela não traz, como a passagem diz, alegorias para trazer certas dúvidas ou interpretações errôneas. Então, a partir disso, o espiritismo é aquele que ensina. Então, eu gosto sempre de falar, o espiritismo é a doutrina que nos ensina a pescar. Ela não nos dá o peixe, ela nos ensina a pescar. E a forma correta de pescarmos. Então, isso que é a parte interessante. Então, o espiritismo, eu gosto sempre de dizer, o espiritismo ele meio que nos dá spoilers, né, de como devemos viver a nossa vida, nos traz boas condutas para conseguirmos alcançar os nossos objetivos almejados, que é evoluir dentro do plano terreno. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, a passagem traz a respeito do quê? Dos espíritas imperfeitos. Os espíritas imperfeitos, meus irmãos, é aqueles que não conseguiram compreender com mais profundeza o verdadeiro sentido do espiritismo. Ele faz o quê? Ele sai da casa, ele deixa de frequentar e vai buscar outros caminhos. Então, muitas das vezes, vem a questão, você pode me perguntar, Carlos, qual que é a verdadeira religião? Eu vou te responder. A verdadeira religião é aquela que te torna o ser humano melhor. Porque não adianta nada você ficar 10, 20, 30, 40 anos dentro do centro e continuar aquela mesma pessoa ignorante, aquela pessoa que não compreendeu as máximas do Cristo. Isso é aquilo que a gente tem que sempre ter ciência, colocarmos a nossa cabeça para pensar e sempre refletir. Porque se você voltar no item anterior, sobre o homem de bem é aquele que pensa a respeito dos seus atos. Então, o bom espírita é aquele que também pensa sobre os seus atos. É aquele que conseguiu atingir a sua maturidade, a sua moral. Então, essa que é a pegada do espiritismo. Você compreender e saber que o seu objetivo aqui é evoluir. E saber que estamos aqui com o objetivo de quê? Amar o próximo. Sermos pessoas que buscam transmitir
os ensinamentos do Cristo. Deus é amor, Deus é ensinamento. Será que nós, como espíritas, estamos conseguindo trazer essa mensagem? Estamos conseguindo transmitir o verdadeiro sentido do espiritismo? E aí tem uma passagem da leitura do Evangelho que me fez refletir bastante, que ele fala: o espírito que já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros, e suma, ele toca no coração, e sua fé é por isso inabalável. Então essa passagem vem nos trazer que o homem, que o espírita que já consegue passar as tentações que o mundo nos coloca, é um bom espírita. Então ele consegue passar por aquilo e consegue tirar o aproveito. Carlos, mas se eu for um bom espírita, eu não vou passar pelas tentações, pelas minhas provações? Não, não é isso. Você vai ter o discernimento para conseguir passar. Você vai ter a clareza de conseguir alcançar os seus objetivos. Então, pessoal, esse é um pouquinho do meu entendimento, e a partir disso, a gente tem que trazer o quê? Para a nossa vivência como pessoas. Porque não adianta eu falar isso se eu não consigo trazer isso para a minha vida. Então, a partir disso, eu sou convidado a colocar isso em prática, a vivenciar isso. Eu tenho que buscar ter as qualidades do homem de bem para que eu consiga ser um bom espírita. Porque o bom espírita é aquele que está sempre buscando evoluir, seja através da obra da caridade, seja através do estudo, seja através da prática ali dentro do centro. Então, vou passar agora a palavra para a Laura, e ela vai dar seguimento aí. Um abraço. Oi, gente, boa noite. Nossa Senhora. Então, diante dessa mensagem, né, os bons espíritos, no meu entendimento, eu entendi que o Espiritismo não trouxe nada de novo. Ele veio relembrar os ensinamentos de Cristo, né, dando uma fé sólida, esclarecida para todos nós, e que muitas pessoas ainda não estão compreendendo a doutrina espírita, mas nos traz falsas interpretações e que nos permite a fé raciocinada. E é bom a gente sempre observar que nem sempre aquele que já leu muito, vários livros, dá muitas palestras, é sempre um bom espírita, né? A gente tem que praticar a caridade, o perdão. Nem sempre que aquele que pratica caridade, às vezes, é muito melhor do que aquele que dá muitas palestras, que lê uns livros, e que reconhecemos o verdadeiro espírita como aquele que se esforça em se melhorar, as indicações, que compreende que estamos no caminho do espiritismo, e que realmente compreende esse espírito aqueles que principalmente o praticam. E é isso que eu entendi dessa lição. Eu passo a palavra agora para Ananda, é isso? Isso mesmo, Laura. Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, quero agradecer muito pelo convite. Luciano, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, desenvolvendo um pouco dessa doutrina que eu admiro, que eu acredito desde pequena, fui criada acreditando e escutando e aprendendo sobre. Então, aqui eu venho trazer um pouco do meu entendimento sobre essa passagem. Bem no início do texto, ele comenta lá na primeira frase: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. Nessa parte, esse item faz uma análise da postura de alguns espíritas, né, diante dos ensinamentos do mestre.
como eles assimilam as orientações da doutrina espírita. Mas por que algumas pessoas não conseguem aplicar ou compreender essa doutrina? Será que precisa ter uma inteligência fora do normal? Não, a resposta é não. Nessa passagem mesmo, nos diz que não é necessário ter uma inteligência fora do normal. A doutrina espírita é uma fé muito sólida, ela é uma fé racional, lógica. Para a gente trazer essa doutrina para o nosso coração, requer a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus. No sentido de olhar para o próximo, não com indiferença, mas estar sempre questionando o seguinte: como eu posso ser útil para ele? No que posso ajudar? Julgar menos, agir mais, né? A gente tem que ser mais caridoso, tanto material quanto emocional, moralmente. Este é o convite que a doutrina espírita possa entrar em nossos corações e que a gente possa conseguir senti-la verdadeiramente. Isso acontece com pessoas que precisam ter um certo grau de sensibilidade, porque às vezes é assim, pelo meu entendimento. Uma pessoa pode ser bem inteligente, né, aqui nas coisas mundanas, e uma outra pessoa ser um pouco menos inteligente nessa parte. Só que essa pessoa menos inteligente na parte mundana consegue ter um entendimento melhor sobre a doutrina espírita. Por quê? Ela tem uma sensibilidade. O que essa sensibilidade é? A sensibilidade é uma parte essencial dentro da doutrina. Trata de uma maturidade, né, do senso moral. Não, independentemente do sexo, idade, grau, enfim, vai muito além da pessoa de fato, né? Exemplos de caridade que a gente pode realizar no dia a dia, coisas simples, mas que faz de nós umas boas pessoas, bons seres humanos, bons espíritas. Ouvir mais o próximo. Às vezes uma pessoa assim, não está num dia muito legal, a gente escutar um desabafo desse irmão que nos procura, ou às vezes não procura. Doar uma garrafa de água para quem está com sede, dar um cobertor que você não utiliza mais, um sapato, uma roupa, qualquer coisa que seja, que às vezes para nós não é tão útil, mas para outra pessoa é muito importante. Isso é caridade, são pequenos detalhes que faz a diferença. Ceder o lugar, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, olhando no rosto da pessoa, né? Isso significa, isso acolhe a pessoa, você faz com que ela se sinta acolhida. Para mim, a palavra melhor para expressar todo esse trecho aí é acolhimento. Para finalizar aqui, tem uma parte que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O que isso significou? Que hoje eu posso não ser uma pessoa boa, um bom espírita, né? Vamos dizer assim, eu não estudei tudo dentro dessa doutrina, mas no dia a dia, com pequenos esforços repetidamente, se gera o sucesso, né? Que nos torna um bom espírita. Para finalizar, eu trouxe uma frasezinha, uma reflexão para mim que eu achei bem interessante. Espiritismo bem sentido é muito melhor que o espiritismo bem compreendido. Eu espero que tenha sido bem claro aí para todos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada, boa noite. Acho que agora é o Leonardo ou a Mirielle? Mirielle. Boa noite a todos. Então, o tema que nós estamos trabalhando é os bons espíritas, que está no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, né? Este capítulo, ele começa trabalhando os caracteres da perfeição, em que Allan Kardec traz para a gente no primeiro item a mensagem que está em Mateus, capítulo 5,
versículo 44, 46, 47 e 48, em que Jesus nos diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus nos traz um modelo para que a gente possa seguir, mas não quer dizer que nós vamos alcançar a perfeição absoluta, nos tornando iguais a Deus, nosso Criador. Mas nós podemos alcançar a perfeição relativa, que mais nos aproxima da divindade. Isso consiste em amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Isto é a caridade na sua forma mais pura, que a gente não deve apenas ter um sentimento bom com aquelas pessoas que a gente já tem afinidade, mas nós temos que abranger o nosso amor para com todos, para aqueles que a gente não conhece, para aqueles que nos caluniam, que fazem o mal. Por isso é a caridade na sua forma mais pura. Então, dando continuidade neste capítulo, Allan Kardec nos traz as características do homem de bem, para que a gente possa nos inspirar para melhorar as nossas atitudes, em que, resumindo, ele fala que o homem de bem é todo aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Ou seja, ele vai fazer o bem pelo bem, ele é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, é indulgente, respeita os seus semelhantes, e com isso este tema faz com que a gente faça uma autoanálise sobre as nossas condutas, se nós estamos com essas características, para que a gente possa buscar a ter todas essas características do homem de bem, que Allan Kardec fala ainda que essas são apenas algumas, e que se nós quisermos, a gente pode, adquirindo essas, a gente pode adquirir as outras, né? E dando continuidade, então, a gente vai trabalhar o tema Os Bons Espíritas, em que Kardec nos diz assim: se compreendermos o Espiritismo e sentimos dentro de nós, nós nos tornaremos um homem de bem. Não basta apenas nós compreender o Espiritismo, é muito importante nós sentirmos ele, para que a gente possa ser um verdadeiro espírita. Então, ele define o espírita como cristão. Todo espírita, ele é cristão. Por quê? Porque o Espiritismo, ele facilita a compreensão e a prática da moral de Cristo. E para compreender a parte essencial do Espiritismo, igual a nossa colega já tinha falado, não é preciso ser nenhum intelectual. É preciso apenas que a gente tenha uma certa sensibilidade, que Allan Kardec chama de maturidade do senso moral. E com isso, ele vai dividir os espíritas em 3 classes de adeptos, né? Que são os espíritas que creem apenas nas manifestações, mas não as compreendem e nem buscam um aprendizado moral. E tem os espíritas, outra classe de espíritas são os espíritas imperfeitos, que são aqueles que compreendem as consequências morais, mas não se sentem preparados ainda para vivenciar a moral do espiritismo, às vezes por ser apegado à matéria, ou por dar mais atenção aos fenômenos espíritas, e deixar isso para algum outro momento, não está no momento dessa pessoa, né? E a última classe de espíritas que temos é a classe dos espíritas, que é a classe dos espíritas verdadeiros, né? Os verdadeiros espíritas, que são aqueles que praticam e se esforçam para praticar esta moral que o Espiritismo traz para nós. Então, esse espírita, ele se sente tocado no coração. Ele possui uma fé inabalável, né? É assim, o Espiritismo, ele não só entrou no Espiritismo, como o Espiritismo entrou dentro dela. E ela consegue transparecer isso em suas atitudes, em sua vivência. E por isso Allan Kardec define, assim como nossos colegas já falou, define o espírita, a gente pode reconhecer ele, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E por isso, este capítulo é muito importante para nós espíritas, porque ele fala o nosso coração, ele dá um roteiro para nós espíritas seguirmos.
Aí, gente, quando eu fui estudar este capítulo, eu lembrei de uma história que eu li no livro Atravessando a Rua, de Richard Simonet, que ele é uma pequena história que fala sobre as atribulações de um espírita desencarnado. Conta a história do espírito Eustáquio, que através de uma psicofonia mediúnica no grupo a qual ele era vinculado durante 25 anos na sua encarnação, ele fala que tudo que nós aprendemos na doutrina espírita realmente é a pura expressão da realidade. E que a prática do bem, ela realmente favorece a todos, assim como favoreceu na sua desencarnação. Porém, ele relata triste que, embora ele tenha realizado muito em benefício do semelhante, ele foi muito descuidado em relação ao seu próprio espírito, porque ele considera relativamente fácil nós trabalhar em benefício do semelhante, mas que é muito difícil a gente vencer o mal que está dentro de nós. É muito fácil a gente praticar o bem, falar uma palavra amiga para uma pessoa que está em desconforto, ajudar um doente, mas que é muito difícil nós contermos a nossa irritação, evitar a maledicência, trabalhar o perdão dentro de nós, vencer os nossos vícios, e que embora ele tenha atendido vários espíritos tristes e que reclamavam em estado de perturbação pelos vícios que eles não venceram, ele não levou a sério essas advertências desses dolorosos depoimentos. E com isso ele estava bastante triste e abalado. Assim, os amigos tentam consolá-lo, falar assim que todos nós somos imperfeitos ainda, para ele não ficar atormentado. Aí ele pega e fala assim, que realmente nós espíritas temos fraquezas, mas ante a bênção do espiritismo, nós temos a obrigação de tentarmos combater essas fraquezas. Porque quando estamos na escuridão, tudo bem nós tropeçarmos, mas diante a luz, nós devemos olhar por onde caminhamos. E o espiritismo, ele é luz em nossas vidas. E por isso, ele lamenta a oportunidade que ele perdeu e aconselha aos seus amigos, às pessoas que ainda estão na luta, de buscar as oportunidades para que não percam tempo, fazer essa autoanálise e olhar dentro de si, para que assim nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Não praticar somente a fraternidade, mas buscar o aprimoramento espiritual. Aí, com isso, durante a reunião, todos ficaram pensativos, sentindo assim que, se eles desencarnassem naquele momento, talvez eles não estariam também em melhor condição. Tudo isso nos faz refletir no momento de agora. O momento de agora é o momento de agora que nós estamos passando é um momento de transformação de cada um de nós, em que todos nós devemos acordar para as verdades da vida, nos despertar para as verdades da vida. E assim como o Espiritismo, ele estimula a fraternidade e faz com que a gente trabalhe realmente na caridade, a gente tem que saber que ele nos traz grandes responsabilidades, porque a gente tem que buscar o nosso aprimoramento individual, porque a gente parte do princípio do Evangelho, em que fala assim, que muito será cobrado daquele que muito recebeu. E com isso eu concluo que o Evangelho, ele deve estar no nosso cotidiano, na nossa vivência, na nossa relação com as pessoas. E é isso. Agora. Eu vou continuar te ouvindo, que você não acabou. Bom, pessoal, agora minha vez. Primeiramente, boa noite a todos. Os nossos amigos já falaram praticamente, né, embasando aí tudo, né, sobre a passagem de hoje. O Espiritismo, como os nossos amigos já tinham falado,
ele é algo tão claro e objetivo que ele não permite nem alegorias, nem falsas interpretações. Aqueles que ainda encontram em nível de dificuldade em meu ponto de vista, para entender o evangelho, é porque ele ainda não está fazendo a sua reforma íntima com aquela força de vontade, com aquela bravura que devemos ter. Ele está muito ainda preso, muito envolto ali com a matéria, muito preso ao materialismo. A gente tem muito aquela coisa de porque o bom espírito é aquele que sempre vai no centro, que sempre vai aos sábados da sopa, que sempre participa das reuniões, mas o que verdadeiramente conta como ser um bom espírita, e o que realmente conta, é claro que você ir no centro, você dar o seu tempo, se doar para o próximo, sim, vai contar assim, muito. É um princípio que você está tentando no caminho da evolução. Porém, o que verdadeiramente conta é a forma que você é dentro de casa. Se você é um bom filho, se você é um bom esposo, se sempre que te pede para te fazer alguma coisa, a forma que você engaja nisso, você faz reclamando, você faz com dedicação. Então, tudo isso engloba. O verdadeiro espírita, para mim, ele é aquele que não tem medo de recomeçar. Não tem medo de começar. E aí, é muito repetitivo falar que reforma íntima é o melhor caminho, e realmente é. Mas a reforma íntima, ela é algo tão simples que basta apenas começar. Porém, é necessário que a gente entenda que vai ser uma caminhada dolorosa. A gente vai encontrar dificuldades, mas o que acontece? A gente se engana a gente desencanta no primeiro tombo. A gente errou, ou a gente está diante de uma situação, e aí a gente não consegue vencer, a gente não vou tentar. Falo por experiência própria. Minha reforma íntima, ela estava praticamente igual à minha leitura do livro há 2000 anos. Começava, parava, entendeu? Mas, voltando ao assunto, o que realmente conta para mim como verdadeiro espírita é aquele que tem um olhar de resignação diante da sua prova. Ele está diante de uma dificuldade e ele entende, ele para, pensa, reflete. O que isso pode agregar como conhecimento para que eu possa me melhorar? Porque o verdadeiro espírita é isso. Ele, como diz Santo Agostinho na questão de 919A do Evangelho, do Livro dos Espíritos, perdão, ele fazia uma autoanálise todo no final do dia, onde ele via onde ele errou, ele via suas falhas, e aí no próximo dia ele tentava corrigir todos, pedir perdão àqueles que ele ofendeu, e assim, entre outras coisas. A passagem em si, no final, teve uma passagem que me tocou muito, foi a parte que diz que reconhece o verdadeiro espírito, aquele que faz transformação moral e consegue aquele que tem a vontade firme. Então, essa vontade firme é isso, aquele que sempre entende que vai ter dificuldade, mas é algo que só depende da gente. O espiritismo, e assim como o nosso anjo protetor, ele vai apenas nos auxiliar a caminhada. Ele não vai pegar a gente e vai nos transformar perfeito. E tudo aquilo que conseguimos são méritos, vitórias nossas. Entendeu? Confunde muito aquele que acha que vai fazer a reforma íntima e vai ser mil e uma maravilha. E engana-se aquele que faz a reforma íntima, diz que a sua reforma íntima não traz nenhuma dor. Aquele que pensa dessa forma, possivelmente ele está fazendo a reforma íntima errada. Porque a verdadeira reforma íntima, ela é dolorosa. Passamos dezenas e dezenas de encarnações abraçado ao egoísmo, à vaidade. E aí, o espiritismo sendo a doutrina que vem para nos esclarecer, ela sempre tenta nos mostrar a melhor opção. Só que nós ainda somos muito ignorantes a ponto de achar que
a gente não vai conseguir. E, assim, o Luciano, quando a gente estava lá, ele falou assim, e o que essa mensagem tocou em você? O que ele tem a ver com a sua vida? Eu não sou nascido em berço espírita, vim conhecer o espiritismo depois da minha adolescência, já tinha terminado a escola, e aí eu tinha um vício, que era o álcool. E aí, comecei a ir no centro, comecei minha reforma íntima, fui tentando, né, ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, né? E aí, é normal, muita gente desistir nesses pontos, porque quando a gente está verdadeiramente tentando fazer uma reforma íntima, se melhorar, a gente acaba perdendo amigos entre aspas, companheiros de vício. Isso é normal. A gente pessoas vão se distanciar da gente, a gente vai ser julgado, vão fazer piadinhas da gente onde a gente for, mas o que verdadeiramente conta, que fez com que eu continuasse a minha reforma íntima, foi entender que a pior dor não foi aquela que, tipo, eu não vou tentar a minha reforma íntima porque eu vou errar, porque eu vou cair, porque vai ser difícil. Foi porque eu penso que a pior dor não é de desistir, é de não ter tentado, né? Porque quando você, pelo menos, tenta e faz de tudo que está ao seu alcance para você atingir aquele seu objetivo, que é ser melhor um pouco mais do que você foi antes, você está em paz com a sua consciência. A sua consciência fica tranquila, porque você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para você se melhorar. E aí o Espiritismo vem para mim engajar isso, que sempre devemos ter um olhar do Evangelho em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória. Vai ser difícil, mas no final vai ser uma vitória bem merecedora, que a gente vai olhar para trás e vai falar, graças a Deus eu consegui, eu continuei, eu insisti nos meus erros, né? Eu não insisti nos meus erros, eu resolvi melhorar. E é isso. Obrigado a todos. Galera, foi muito bom, mas muito bom mesmo, sem palavras para dizer da felicidade que nós estamos sentindo pelos comentários que os amigos aí mandaram, né? Todos, não vou citar nomes aqui, mas eu tenho certeza que todos estão com a mesma felicidade que nós nos encontramos hoje, né? Ver essa coragem moral que fala o Evangelho, né? Coragem moral mesmo de vocês virem aqui, vencerem uma etapa de vir cá, falar, né? Muitos é a primeira vez, né, o Leonardo, mas o Carlos já tinha falado, mas as meninas vêm e fazem esse trabalho aí e enfrentam, né? Enfrentam esse desafio, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Vocês já viram que tem muito a doar para o Espiritismo, doando para vocês mesmos, luz para você mesmo, porque tudo bem que a gente fizer para o próximo, para a doutrina espírita que a gente está fazendo é para a gente mesmo, né? Iluminando a gente mesmo, né? E sem palavras, foi efetivamente maravilhoso, foi muito legal mesmo, né? Muito mesmo. Todo mundo deu o melhor de si, isso é que é o mais importante, eu tenho certeza. Então, a Vitória, vão vir outros, né? Com desafio, teremos outros desafios. Com certeza, agora a gente enganja nesse projeto aí, querendo envolver todas as cidades. Nós temos aqui 5 cidades, nós queremos envolver as outras 5 cidades, né? Esse é só o primeiro projeto, inclusive não cabia aqui, né, no StreamYard mais do que esse número aqui de pessoas de 6, que é o que a gente consegue colocar por enquanto, né? Mas a gente vai fazer, a gente agradecer muito ao CRE Pontal, na pessoa do Luciano Barbosa, que é o coordenador, né, o presidente do CRE Pontal, pelo apoio nos dado. Essa aqui mais uma vez nós falamos, é uma ação do CRE Pontal, da área da infância e da juventude. Um abraço, agradecer a Daiane também, o apoio que nos deu,
né, a Nívia, todos que trabalham junto lá. E estaremos realizando outros eventos, né? Com certeza agora nós estaremos fazendo isso através do Sintonia Maior também, que tem uma capacidade melhor de abrigar todo mundo, de abrigar mais pessoas ao vivo, para a gente estar com as 10 cidades, nos preparando para o nosso CRE Pontal, já avisando para todo mundo, né, gente? Esse final de semana, dia 9, nós temos a prévia no nosso CRE, nós vamos realizar o CRE, esses jovens. As aulas que nós vamos ter no CRE Pontal, quem vai dar, elas são os jovens, para a mocidade, vão ser os jovens que vão fazer, nós vamos colocar, no mínimo, um representante de cada cidade trabalhando, né, e outros projetos futuros virão, que a gente vai englobar essas outras cidades aí, com certeza, e vocês já fazem parte aí da diretoria do CRE Pontal junto conosco também, né, todos trabalhando juntos, beleza? Valeu demais, viu, gente? Galera, valeu demais mesmo. Um beijo no coração de cada um. Hoje a gente vai dormir bem leve mesmo. Não só vocês, porque eu sei que vocês vão dormir, tirou aquele peso, né, do compromisso de hoje das costas, mas vocês podem ter certeza que a gente vai dormir muito leve do movimento espírita. A gente vai dormir muito tranquilo hoje, né, de saber o coração que vocês têm. A gente sentiu que vocês estão falando o espiritismo com o coração, o processo de reforma íntima mesmo com o coração. Isso é que é o mais importante dentro da doutrina espírita, né? A doutrina espírita aí com toda essa segurança para o futuro na nossa região, tá? Em nome do CRE Pontal, em nome do Luciano Barbosa, um abraço a todos, um abraço para o Vilmar, né? Não pôde estar conosco hoje pelos compromissos aí do Sintonia Maior, e daqui a um dia a gente vai estar junto aí nesses trabalhos. Beleza? Agora a gente vai passar para o nosso passe, dentro dos tratamentos que nós temos aí. Tá bom, gente? Um abraço. Valeu demais. Pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos. Jesus possa nos abençoar e nos amparar hoje e sempre. Agradecemos muito o apoio de todos. Em nome do CRE Pontal, mais uma vez, nós agradecemos a todos. Jesus nos abençoe e nos ampare.